Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! No programa de hoje, vamos conhecer um pouco melhor e conversar com uma das mais importantes figuras da nossa literatura. É um romancista, contista, cronista. Suas obras podem ser encontradas em bibliotecas, mas ele também escreve para alguns dos jornais mais lidos do país. Além de ser roteirista de muita coisa que você já viu aqui na tela da TV. Eu estou falando de Luiz Fernando Veríssimo. Praticamente me alfabetizei em inglês, né? A primeira escola que eu frequentei foi nos Estados Unidos, quando nós fomos para lá em 1943. E então eu sempre tive uma ligação muito forte com a literatura americana e da literatura inglesa. Começando, claro, com livros infantis e depois passando para livros adultos, né? Mas também os brasileiros, principalmente os cronistas brasileiros, né? Nós tivemos uma época de grandes cronistas aqui, a época do Rubem Braga, que é o melhor de todos, né? Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Nelson Rodrigues, o Fernando Sabino fazendo crônica, né? Então acho que esses me influenciaram bastante. Além de outros escritores brasileiros e internacionais, meu pai, Érico Veríssimo, eu li bastante. Eu acho que esse fato de eu ter começado por outra língua, de certa maneira, facilitou ou me levou a ter essa curiosidade sobre as palavras, né? De poder examinar ou falar das palavras, independente da sua função, né? Porque ele é muito engraçado. Eu gosto de bom humor porque eu acho que é a pitada da vida. Eu sei que ele é gaúcho. É um escritor leve. Com quantos anos ele começou a escrever? Provavelmente logo na juventude. Eu comecei bastante tarde, não sou um exemplo típico de escritor, né? Comecei com mais de 30 anos, me convidaram para fazer uma experiência no jornal. Comecei a trabalhar e me descobri que tinha vocação para escrever, né? Mas é claro que o fato de viver numa casa em que havia livros e que o livro era uma coisa importante, de certa maneira, e eu sempre gostei muito de ler, né? Então quando eu comecei a escrever, de certa maneira eu já sabia como se fazia, né? Luiz Fernando Veríssimo diz que começou no jornalismo trabalhando como copy desk. A palavra já foi aportuguesada e aparece assim no dicionário. O Luiz Fernando Veríssimo era aquele que faz o copy desk, ou seja, a redação final de um texto. Como lia muito inglês, havia uma séria dúvida de que eu soubesse escrever em português. Comecei no jornalismo trabalhando como copy desk, uma função que já deve ter sido substituída por uma tecla de computador, no tempo em que se podia começar como estagiário, sem diploma. Quanto tempo faz isso? Basta dizer que a manchete do jornal do dia seguinte, ao da minha estreia, foi: Castelo hesita em caçar Lacerda. E a manchete saiu com um terrível erro de ortografia. Hesita em vez de hesita. Na minha casa, duas certezas conflitantes. A de que eu era analfabeto e de que já começaria no jornalismo fazendo as manchetes da primeira página se chocaram, criando pânico. Mas eu era inocente. E tenho conseguido me manter inocente de grandes pecados ortográficos e gramaticais desde então. Pelo menos se você não for um fanático sintático. Em outra crônica, O Gigolô das Palavras, Luiz Fernando Veríssimo escreve: a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, mover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. A gente trabalha com essa matéria, né, com a palavra, né?
Então eu acho que a gente deve tentar ter um conhecimento do instrumento com que a gente trabalha mais profundo, né? Que não seja só o lado funcional das palavras, vamos dizer assim, né? A palavra não é só comunicação, a palavra também tem sua história, tem sua... Então eu acho que é isso, essa curiosidade pelo instrumento com o qual a gente trabalha, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, apesar de ser um mau desenhista, né? Eu sempre gostei muito de quadrinhos, história em quadrinho, cartoon. Então, quando eu passei a ter um espaço no jornal, eventualmente eu fazia desenhos também. Eu fazia um desenho das cobras, porque os cobras é muito fácil de desenhar, né? Cobra é só pescoço, não tem muito detalhe, né? Então eu fazia essas historinhas das cobras. Depois eu comecei a fazer um desenho sobre a família Brasil, que seria um retrato da classe média brasileira, né? Eu sempre tive o gosto pelo desenho e quando passei a ter um espaço que aproveitei para brincar de desenhista também. Jornalista de Bagé, fantástico. Mas o Ed Morte, legal. Velhinha de Taubaté. A Velhinha de Taubaté foi durante o governo militar, acho que o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, tinha declarado durante muito tempo que o Brasil jamais recorreria ao FMI, né? E quando o Brasil recorreu ao FMI, então ninguém acreditava em mais nada do governo. Então eu criei essa personagem, que era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo. Então ela se transformava numa celebridade, né? Era uma atração turística em Taubaté, porque as pessoas iam visitar aquele fenômeno, né? Uma pessoa, o último brasileiro que ainda acreditava no governo. Tem um analista do Bagé que é muito famoso, que é o meu favorito, né? Por que é o seu favorito? Porque ele é muito engraçado, ele é muito irônico, divertido, e ele também procura questionar muito a autoridade, os discursos dos médicos, dos psicanalistas, é bem interessante. O analista de Bagé nasceu como um personagem que eu fiz para o Jô Soares. Eu escrevia para o show de televisão que tinha na Globo, que era acho que era Planeta dos Homens, que se chamava, né? Era o Jô Soares, Agildo Ribeiro. Então eu fazia parte da equipe de criação e criei esse personagem, que era um garçom gaúcho, um gauchão, né? Um gauchão da fronteira, como a gente diz aqui, quer dizer que o cara bem gaúcho, bem grosso, trabalhando num restaurante francês. Então a ideia é aquela discrepância entre o personagem e o seu meio, né? Então eu comecei a usá-lo em crônicas. Só que em vez de ser um garçom grosso num restaurante fino, era um gauchão grosso numa profissão que é a psicanálise, que também é uma coisa que requer uma certa sensibilidade, né? um certo tato. O analista de Bagé nasceu como personagem de TV, mas muitas das crônicas de Veríssimo do jornal também viraram personagens da televisão e do nosso cinema. Olha só. Morte? Ed Morte? Em carne e osso, principalmente osso. O Ed Morte é uma paródia literária, né? É uma paródia de um gênero policial americano, né? Aquele gênero do detetive particular e tal. Só que é uma versão brasileira, detetive subdesenvolvido, né? Nunca consegue resolver os casos e quando ele consegue, pagam ele com cheque sem fundo. Então mas é uma paródia literária no caso, né? Ed Morte? Não vale. Você leu meu nome na porta. Eu não sou, vamos dizer, um humorista natural, né? Um humorista espontâneo, né? Ao contrário, eu para contar uma anedota sou um desastre, né? Não sou uma pessoa engraçada, vamos dizer assim. A minha reação às coisas geralmente é menos humorística do que até depressiva às vezes, né? Mas eu acho que eu aprendi uma técnica de fazer humor. Né? Não, eu lembrei de uma coisa agora, você não vai acreditar, achei que eu já tinha esquecido, você não acredita no que ele fez. Você viu aquele filme, 9 Semanas e Meia de Amor? Ele tinha visto aquele filme idiota da geladeira? Ela estava deitada, de bruços, nuazinha. Ah, eu já tinha desistido do cara há horas. Eu fui até o frigobar e peguei um gelo. As costas dela eram cobertas pelaquela penugenzinha dourada, sabe como é que é? Ai, tinha acabado de pegar no som, sabe aquele soninho gostoso? Aí eu fui aproximando o gelo bem devagarinho, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Ai. Ela foi a loucura. Eu fiquei louca, eu queria matar o idiota, você acredita? O pai de Luiz Fernando Veríssimo também foi escritor. Érico Veríssimo é um dos mais conhecidos escritores da literatura brasileira. É autor, entre outras obras, de Incidente em Antares
Escreveu também O Tempo e o Vento, que foi adaptado para a TV. Pois, sabe de uma coisa engraçada? Quando variei, me parecia que eu andava sempre a cavalo, por aí, em guerras. Aqui era o escritório do meu pai, a biblioteca do meu pai, mas não era aqui que ele trabalhava lá embaixo, na parte de baixo da casa, no que ele chamava da toca dele, né? Mas no fim do dia ele trazia o que ele tinha feito, o que ele tinha escrito aqui para cima, sentava nessa cadeira aqui, botava uma tábua aqui e ficava corrigindo as provas e revisando. E ele gostava muito de desenhar as margens do papel e acabava desenhando na tábua também. E o resultado é que muitas das tábuas que ele usava acabaram sendo obras de arte. Deus suspirou. Estava cansado. Há bilhões de anos, quando era mais jovem e ambicioso, a ideia de criar um universo não lhe parecer absurda. Agora se arrependia. O empreendimento fugira ao seu controle. Não conseguia se lembrar, mas nem de quantas luas tinha Saturno. Estava definitivamente ficando velho. Até hoje ninguém definiu bem o que é crônica, né? Quando é que uma crônica deixa de ser crônica e passa a ser um conto, passa a ser um mini ensaio, um artigo, né? Então a gente usa um pouco essa liberdade que a crônica dá para fazer o que a gente quiser com a crônica, né? Você pode fazer um comentário sobre um fato do dia, um fato político, um fato esportivo até, ou então inventar uma história, inventar uma situação. Eu fazia uma crônica diária, né? Escrevia diariamente. Então qualquer coisa era assunto para a crônica, a gente tinha que tirar o assunto de algum lugar. E é claro que a gente comentava sobre tudo que estava acontecendo. Foi um sucesso. Ninguém podia chamar aquilo de oportunismo comercial, pois ser contra o Dia das Mães equivaleria a ser contra a mãe, como instituição. Isso chocaria a todos, principalmente as mães, que, como se sabe, formam uma irmandade fechada com ramificações internacionais, como a máfia. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos um pouco mais do escritor, cronista, roteirista, contista, romancista Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, um homem das palavras. E é esse homem que deixa uma mensagem para você, estudante do telecurso. Minha mensagem seria essas pessoas, na medida do possível, lerem muito, né? É através da leitura que a gente aprende não só a escrever, a ler e a escrever, mas também aprende sobre o mundo, né? O que está acontecendo no mundo, enfim, aprende a compreender a vida, compreender o mundo e também entender as suas próprias possibilidades, né?